E aí, meus amigos, beleza? Na aula passada nós discutimos a respeito dos elementos da prosa. Tracei para vocês ali um breve panorama da estrutura que constitui os textos em prosa, os textos narrativos. E hoje vai ser uma videoaula bem curta, algo bem mais resumido. Nós vamos falar um pouco a respeito de poema e poesia, inicialmente. Às vezes causa uma certa confusão esses dois conceitos, né? O que é poema, o que é poesia, qual a diferença de um para o outro, por que, né, ter esses dois nomes para um termo idêntico, né? Essa é a questão, né? Os dois conceitos, eles têm um porquê de existir e não são idênticos, tá? Primeiro que quando eu falo poesia, né, acho que já deve vir à mente de vocês, né, aquela estrutura de texto em versos, separados em estrofes. Vocês estão certos aí em grande parte. Às vezes as pessoas falam assim, o que é poesia? Poesia é expressão de sentimento, é uma crítica social, né? é uma oração, uma prece. Existem diversas definições a respeito do que é a poesia, né? Do que é o poetizar. Mas aqui nós precisamos estabelecer a distinção entre poesia e poema. A primeira figura que vai elaborar uma distinção assim, mais sistematizada a respeito desses tópicos é Aristóteles, né? O que Aristóteles nos diz? Ele diz que nada há em comum entre Homero e Empédocles, exceto a métrica, e por isso, com justiça, o primeiro é chamado de poeta e o segundo de fisiólogo. Aqui é o seguinte, ele vai questionar, né? Homero, tudo bem, todo mundo aceita ele como um poeta, escreveu a Ilíada e a Odisseia, né? Cantou, né? Compôs a Ilíada e a Odisseia, e Empédocles, um fisiólogo que escrevia tratados de medicina, porém escrevia em versos. Um tratado de medicina em versos seria poesia? Para Aristóteles, não. Para Aristóteles não há nada que una os dois, a não ser a escrita em verso. O que um faz é poesia, o que o outro faz, por mais que se detenha a mesma forma, né, que nós estamos acostumados a tratar a poesia, enxergar a poesia, aquela forma não é literária. Tá? E essa é a grande questão. Homero, no poema de Homero, há poesia. Tá? Quando nós tratamos de forma, a forma ela é o poema, a superfície lisa e compacta que estabelece na folha de vocês os versos, os conjuntos de versos chamados estrofes, rimados, separados silabicamente. Isso é a forma. A forma nós chamamos de poema. Poesia é algo que vai muito, muito além. Tá? A poesia ela pode estar no sorriso de uma pessoa, ela pode estar numa paisagem, num retrato. A poesia é essa coisa mais mágica, mais sutil, é algo que toca as nossas estruturas antropológicas mais profundas, tá bem? E isso, a poesia, é algo que mexe mais com a gente. Então, às vezes, nem sempre um soneto, por exemplo, né, que tem toda a forma de um poema, nem sempre um soneto vai conter poesia, né? E, às vezes, algo que não tem a forma de um poema, como eu dei o exemplo a vocês, de uma paisagem, né? Eu gosto muito de cachoeira, imagine vocês de frente para uma cachoeira, com aquela paisagem incrível, né? Às vezes, o próprio silêncio ali do local, a sua percepção, o seu estado de espírito é poético, aquilo te causa um certo êxtase. Lembramos que o poético nem sempre se trata de sentimentos bons, ele pode ser trágico, ele pode causar tristeza. Vocês sabem que nós gostamos de sentir essa tristeza por meio da arte, tanto é que nós escutamos músicas tristes, nós assistimos a filmes tristes, nós gostamos de sentir medo, né? Tem quem goste, né, de assistir filmes de terror, não é o meu caso. Tristeza, medo, alegria, dor,
aquele suspense, né, aquela agonia angustiante dos filmes de suspense, e por aí vai. Tudo isso contém poesia. Então nós temos essa separação entre poema e poesia. Poema é a estrutura formal e poesia é esse lado mais emocional, mais mágico, que toca as raízes antropológicas do ser humano, ok? E muito obrigado.